dia, nono ano. Vamos para a sala de hoje. Peço desculpas a vocês novamente. Eu tinha enviado a foto do exercício em casa, tá no livro, para quem ainda não está com o livro didático, só que a foto não carregou, ela deu erro no carregamento. Eu acho que minha internet deve ter caído no meio do processo. Eu só fui ver hoje de noite, então peço desculpas. Hoje, segunda-feira, no caso. E peço desculpas a vocês por não ter prestado atenção nesse detalhe. Mas já fizemos a correção no dever de casa. Vamos entrar agora num momento importante da nossa matéria de Getúlio Vargas. Lembrando, semana que vem a nossa prova vai ser sobre o capítulo 1. Eu estou avançando com a matéria porque Vargas é extenso. Então, para a gente acabar a matéria em cronograma certo, precisamos ainda falar sobre o que essa nossa matéria atual do capítulo 2. Mas eu vou falar um pouquinho no grupo do Telegram sobre pontos importantes do capítulo 1. Uma mini revisão para vocês se tocarem de onde é importante prestar atenção e ajudar na hora de estudar. A Primeira República em crise. Vimos que tanto na parte rural quanto na parte urbana do Brasil tinham-se motivos para não gostar do governo. O governo da Primeira República era elitista, ele só realmente trabalhava para as elites oligárquicas, então o resto da população sofria bastante. E agora a gente vai ver os momentos em que esse desgosto subiu para uma crise. Diversos setores da sociedade brasileira estavam insatisfeitos com o regime oligárquico durante a década de 1920. O principal motivo era o fato de o governo privilegiar excessivamente grandes cafeicultores, como eu mesmo falei. Além disso, havia problemas de corrupção e grande insatisfação com o sistema eleitoral brasileiro, constantemente acusado de fraudes. Hoje, a gente não tem tantas acusações de fraude como tinha antigamente. Porque, assim, querendo ou não, gente, vocês podem ter todas as dúvidas quanto ao voto de urna eletrônica. Pode-se ter um esquema de hackear as urnas, pode-se ter um esquema do sistema de cálculo está errado. Isso aí vocês têm o direito de duvidar, mas é inegável que no caso brasileiro, a urna eletrônica que a gente tem hoje diminuiu bastante os casos de manipulação de voto na urna. Ainda existe manipulação de voto, mas é fora da urna. Naquele caso a gente tinha a questão do voto de cabresto. O voto ele era diretamente controlado. Então era uma situação muito ruim e que, assim, não fazia com que as pessoas tivessem confiança no governo. Com isso, ao longo dos anos, o governo da Primeira República começou a acumular oposição. E essa oposição contra o governo da Primeira República, principalmente a visão que se tinha dos cafeicultores, das oligarquias, começou a crescer ao ponto de se tornar insustentável. Era inevitável ter uma rebelião contra o governo brasileiro. O tenentismo. Na primeira década de 1920, diversas revoltas foram organizadas por oficiais do exército. As primeiras revoltas ocorreram entre os anos de 1922 e 1924. E ficaram conhecidos como tenentismo. Por que tenentismo? Porque esses oficiais que organizaram as revoltas eram os oficiais de baixa patente. Aí eu vou fazer uma pequena explicação. De soldado até, se me lembro bem, cabo, sargento cabo, não,
até sargento, não faz parte do oficialato. O oficialato são os cargos de comando das Forças Armadas. O primeiro cargo de comando, o que está lá embaixo, na linha de comando, são os tenentes. Então a gente fala que os tenentes são os oficiais, são de baixa patente. Eles só estão acima dos sargentos. E aí eles vão crescendo até chegar em general. E os tenentes, eles eram, em sua grande maioria, jovens. E eles estavam dentro da questão da indagação da juventude brasileira na época com o governo brasileiro. Então, se tinha insatisfação, aí você teve uma camada de jovens que entrou para o exército com essas insatisfações. O maior objetivo desse movimento era promover reformas nas instituições republicanas, principalmente por meio da centralização do poder e do fortalecimento do nacionalismo. A gente veio de uma época no século XIX de muito nacionalismo, de supernacionalismo, de você querer fazer a imagem da sua nação estar acima das outras, o que resulta depois na Primeira Guerra Mundial. E nesse momento, esse sentimento de nacionalismo acabou no mundo. Ainda tinha gente que apoiava isso. Principalmente os tenentes, os tenentistas, eles tinham a ideia de uma centralização de poder por uma questão de controle. A manutenção da ordem é uma filosofia básica das Forças Armadas, principalmente no Brasil. Ordem e progresso, gente, está na nossa bandeira nacional. A parte do ordem, isso vem da ideia dos militares que proclamaram a República. O progresso já dos liberais e dos cafeicultores que queriam um progresso econômico. Já estava bem na cara de todo mundo qual era o objetivo do grupo que formou a República vendo a bandeira. E os tenentistas, eles criticavam o governo por o governo não estar fazendo o papel de ordem, de trazer ordem ao Brasil, porque o Brasil estava bagunçado, ele estava socialmente bagunçado. Aqui temos uma foto de participantes de um levante militar contra o governo federal ocorrido no Rio de Janeiro em 1922. É conhecida como a Revolta do 18 do Forte. Aqui em São Gonçalo a gente tem um bairro 18 do Forte, em homenagem a essa revolta. Ou também conhecida como Revolta do Forte Copacabana. Além de militares, o movimento envolveu civis. Na imagem da esquerda para a direita foram retratados os tenentes Eduardo Gomes, Siqueira Campos, Newton Prado e o civil Otávio Correia. A ideia dos 18 Fortes foi simples. Eles achavam que um número não tão grande de pessoas seriam capazes de tomar o Forte Copacabana e fazer pressões para o governo federal criar mudanças significativas. Só que houve um problema deles internos de organização e saíram apenas 17 tenentes para tentar tomar o Forte Copacabana. No meio da caminhada, esse civil entrou e virou os 18 do Forte. Eles fizeram uma certa bagunça, teve troca de tiro, mas no final eles perderam, afinal eram só 18 pessoas. A Coluna Prestes. A Coluna Prestes foi outro movimento importante de contestação ao governo oligárquico. O movimento, formado em sua maior parte por militares de médio e baixos escalões, teve início nas rebeliões tenentistas ocorridas em 1924 no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Sob o comando do capitão Luiz Carlos Prestes, o movimento reuniu entre 800 e 1.500 pessoas em uma grande marcha pelo interior do Brasil, percorrendo mais de 24 mil quilômetros entre os anos de 1925 e 1927. Essa marcha tinha o objetivo de estimular outras unidades militares do país a também se revoltarem e se juntarem ao movimento, para assim retirar o presidente Arthur Bernardes de seu cargo e assumir o poder político do Brasil. Ou seja, a Coluna Prestes
ela foi resultado de como terminou algumas revoltas tenentistas do Brasil, e que os que sobreviveram ao enfrentamento com o governo, ou que escaparam da prisão, se reuniram e formaram essa coluna, que foi fazendo uma marcha pelo Brasil adentro, para poder conseguir mais aliados militares e assim voltar sua atenção ao Rio de Janeiro. Aqui a gente tem o caminho da coluna Prestes. No fim das contas, eles tiveram que sair do país para poder sobreviver. Mesmo tendo um forte sentimento nacionalista, o movimento não tinha um projeto revolucionário, mas sim um desejo de transformar o país livrando da corrupção e das antigas práticas políticas por meio de reformas constitucionais. Os membros da coluna foram perseguidos por tropas do exército durante a marcha. Após diversos combates, enfrentando problemas como doença, falta de alimentos e de armas, os revoltosos se refugiaram na Bolívia, em 1927, pondo fim a essa marcha. Mas o Prestes não acaba aí não. O Prestes ele depois volta mais para frente quando o Vargas já está no poder. Os efeitos da crise de 1929. Em 1929, ocorreu uma grande crise econômica nos Estados Unidos, afetando diversos países do mundo. É a crise de 29, a grande crise de 29, que fez o preço do dólar despencar. E como o mundo já estava se adaptando ao lastro, ou seja, a medida de valor em dólar, das moedas, o dólar cai, tudo cai, e aí foi um desastre. A economia brasileira, que dependia das exportações, foi gravemente atingida. Com a crise, houve diminuição do consumo de produtos brasileiros, como café, em diversos países. Além disso, os produtos brasileiros passaram a ter um preço mais baixo, levando parte dos grandes agricultores brasileiros à falência. Esse processo acelerou a crise de poder que ocorreu no Brasil, contribuindo para enfraquecer ainda mais oligarquias cafeeiras que controlavam o poder político do país. Ou seja, dólar despencou, todos os preços vieram abaixo, ficou insustentável a vida social no Brasil, porque as pessoas perderam emprego, perderam renda, os principais meios de renda, que ainda eram muito rurais, caíram tudo porque dependia só de exportação, porque a maioria dos produtos brasileiros em relação ao setor rural eram feitos para serem vendidos para fora, não se tinha um pensamento de um mercado interno desenvolvido. Isso foi ruim, porque quando a crise estourou lá fora, quem comprava o produto brasileiro passou a não poder comprar mais, porque estava tendo seus problemas internos também. Então o Brasil caiu muito no seu setor econômico, foi um grande baque que piorou ainda mais a já ruim situação da Primeira República. O fim da Primeira República. No contexto da crise política brasileira em 1929, houve um grande desentendimento entre as oligarquias paulista e mineira. Está em crise, temos que resolver essa crise, vamos aqui chamar para conversar. Aí, nesse chamar para conversar, teve o problema entre São Paulo e Minas, que era a principal aliança do Brasil. Como vimos, o acordo existente entre esses grupos, conhecido como política do café com leite, é de que ambos se revezariam ao lançar um candidato à presidência da República. Assim, o presidente paulista, o Washington Luiz, deveria apoiar um político mineiro para as eleições presidenciais que ocorreriam em 1930. Porém, contrariando o acordo, ele indicou o paulista Júlio Prestes como candidato. Dessa maneira, a oligarquia mineira rompeu com a oligarquia paulista e formou a Aliança Liberal, ao se aliar às oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, ou seja, Minas, aliada de Rio Grande do Sul, e Paraíba formaram a Aliança Liberal. Essa aliança lançou um candidato à presidência o gaúcho Getúlio Vargas. A gente começa a ver o Vargas agora, tendo como vice o paraibano João Pessoa. Diversos setores descontentes com a antiga política promovida pelas oligarquias cafeeiras passaram a apoiar a Aliança Liberal. Porém, em 1930, Júlio Prestes venceu a eleição. Aí vem o estouro da crise da eleição fraudada.
Porque a gigantesca parte da população apoiou a Aliança Mineira. Porque, primeiro, Minas já era o estado mais populoso, ele pegou dois estados que também são bem populosos, ele se aliou com outros estados que estavam já descontentes há muito tempo com a política do café com leite. E mesmo assim eles perderam. Aí estourou de vez o problema. A Revolução de 1930. Após a vitória do candidato paulista, membros da Aliança Liberal passaram a contestar o resultado das eleições, acusando a ocorrência de fraudes, que era muito provável que aconteceu. Poucos meses depois, em julho de 1930, João Pessoa foi assassinado, agravando ainda mais a situação. Ou seja, o vice de Getúlio Vargas foi assassinado. Será que a situação já estava horrível? Explodiu de uma maneira irreversível. Membros da Aliança Liberal acusaram a oposição pela morte do político, causando forte comoção popular. Além disso, usaram o assassinato como justificativo para articular um golpe contra o governo. Assim, após unir grande parte dos militares brasileiros em torno da causa, o golpe foi iniciado. Esse movimento armado ficou conhecido como Revolução de 30. Houve confrontos em alguns estados do país, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pará, porém rapidamente os revoltosos conseguiram a vitória. Em 3 de novembro, o presidente Washington Luiz foi deposto e Getúlio Vargas assumiu o governo. Com a morte de João Pessoa, o grupo da Aliança Liberal ficou extremamente descontente com a situação. Eles se organizaram para fazer um golpe e começaram um levante. Vargas fez uma marcha do Rio Grande do Sul, indo até o Rio de Janeiro. E uma coisa interessante desse momento é que as tropas eram enviadas pelo governo brasileiro, só que os próprios militares estavam desgostosos, então parte deles se aliavam a Getúlio e ao resto da Aliança Liberal. Então, muito rapidamente, a situação virou contra o governo, tornando a situação, tipo assim, ficou impossível de se ter um governo. Porque no momento que os militares começam a desobedecer, você não tem defesa no presidente. Então, o Washington Luiz ele renunciou antes do Getúlio chegar para evitar uma situação ruim no Rio. Mas ao renunciar, abriu o poder e assim acaba a Primeira República. Governo provisório. Após assumir o governo, Getúlio Vargas adotou diversas medidas para centralizar o poder em suas mãos, com o fechamento do Congresso Nacional, a suspensão da Constituição de 1891 e a substituição dos governadores estaduais por interventores federais, com exceção do governador de Minas Gerais. Afinal, Minas ajudou, ele não precisava trocar o governador de Minas, porque ele sabia que ele era aliado. Os outros ele quis trocar para ele ter o controle. Vargas ele já demonstrava seu caráter ditatorial desde os princípios da Revolução de 30. Essas medidas desagradaram principalmente a oligarquia paulista, que não aceitou os interventores indicados por Getúlio e passou a defender maior autonomia para o Estado, além de exigir uma política econômica que favorecesse seus interesses. Afinal, eles estavam ganhando dinheiro, eles não queriam parar de ganhar dinheiro. A Revolução Constitucional de 1932. A insatisfação com o governo de Getúlio fez com que os paulistas organizassem a Frente Única Paulista, movimento que reivindicava a elaboração de uma nova Constituição para o país. Não se pode ter governo sem lei. Se a Constituição está anulada, não podemos deixar um governo na mão de uma única pessoa. Esse foi o pensamento deles. Eles não estão errados. Diversas manifestações públicas foram realizadas em torno dessa causa, que se tornou cada vez mais forte e popular. Assim, em 9 de julho de 1932, após vários meses de intensa agitação política, teve início uma revolta armada, que foi conhecida como Revolução Constitucionalista. Os conflitos armados duraram cerca de 3 meses. Os paulistas foram derrotados, mas obtiveram de Getúlio o compromisso de convocar eleições para a elaboração de uma nova Constituição para o país. Por que Getúlio aceitou fazer uma nova Constituição, mesmo ele tendo ganho
que foi uma guerra, gente, foi um conflito armado, foi uma guerra contra São Paulo. Porque ele percebeu que ninguém estava gostando de não ter Constituição. Ele percebeu que o que aconteceu em São Paulo podia começar a acontecer em outros estados. Então, ele aceitou fazer uma nova Constituinte, mas ele frisou por diversos momentos que ele ganhou de São Paulo. Inclusive, isso é um prego nas relações Rio e São Paulo, para quem é muito do meio político, porque, assim, na prática, Rio de Janeiro derrotou São Paulo. Então, para a questão política em si, principalmente quem é muito regionalista, muito bairrista, é um preguinho aí na relação interna no Brasil. A Constituição de 1934. Em julho de 1934 foi promulgada a nova Constituição Republicana, que apresentou importantes avanços em relação à anterior. Entre outras questões, ela regulamentou a jornada de trabalho de 8 horas e salário mínimo. Vargas já fazendo a política que ele inventou no Brasil, que é o populismo, que é basear a sua política interna na aceitação do povo e manter essa aceitação no máximo. Garantiu o voto secreto e o direito do voto das mulheres, além de estabelecer o ensino primário gratuito e obrigatório. O primário seria o ensino fundamental, era gratuito e obrigatório no país inteiro. As mulheres podendo votar, ok, aumentou mais o número de eleitores, trouxe elas para a vida política e principalmente ele pôs o voto como voto secreto, acabando com a prática do voto de cabresto diretamente. Lógico, a pessoa, se ela quisesse vender seu voto, ela não podia vender, mas agora o coronel não podia estar lá na hora vendo em quem a pessoa ia votar. Isso não acontecia mais. A participação feminina na política. A luta organizada pelos direitos das mulheres já existia no Brasil desde o final do século XIX, ganhando maior força nas primeiras décadas do século XX. A principal reivindicação das mulheres nesse período era a igualdade de direitos em relação aos homens. Assim, a questão do voto se tornou uma das causas centrais dessas lutas. Em 1910, após diversos anos de mobilização exigindo o direito das mulheres terem maior participação na política, a professora Leolinda Daltro fundou o Partido Republicano Feminino. Ou seja, a Leolinda Daltro, ela viu que estava se tendo uma grande exclusão das mulheres, ela decidiu fazer o partido para as mulheres. Tipo, vocês não querem que a gente esteja nos partidos? Então a gente vai fazer o nosso partido. Em 1917, ela organizou uma passeata no município do Rio de Janeiro, com o objetivo de estimular o debate sobre o voto das mulheres. Além dela, outras mulheres se mobilizaram, entre elas a bióloga Berta Lutz, nascida em 1894, no município de São Paulo. Ela teve um importante papel na luta pelos direitos das mulheres brasileiras e na organização do movimento feminista. Obteve formação na área de biologia na Universidade Francesa e trabalhou no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ou seja, era uma pessoa extremamente gabaritada, ela tinha uma educação de alto nível e estava lutando pelos direitos das mulheres na política brasileira. Durante o período que esteve na Europa, Berta entrou em contato com o movimento sufragista, que lutava pelo direito do voto feminino. Em 1922, ela fundou uma instituição chamada Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, responsável por promover o primeiro congresso feminista no Brasil. Assim, as ações voltadas para a conquista de direitos políticos para as mulheres se intensificaram durante a década de 1920. As mobilizações feministas não foram em vão, além de garantir o voto às mulheres. A Constituição de 1934 assegurou também outros direitos, como o de elas se candidatarem a cargos políticos. Se você pode votar, você também tem o direito de participar ativamente, não só pelo voto, mas também como político.
Constituição de 1934, porque trouxe elas realmente para dentro da vida política, dando a elas, as mulheres, a oportunidade de também poder serem eleitas e não só eleger. Esses direitos já existiam como decreto desde 1932, mas ainda não faziam parte da Constituição. Era aquele decreto, tá, vocês podem fazer parte, mas o governo não dava tanto incentivo. Então era para as pessoas verem que tem aqui, mas deixa quieto. A partir disso, a médica Carlota Pereira de Queiroz foi eleita a primeira deputada federal brasileira. Como resultado de décadas de mobilização feminista, a Constituição de 1934 contemplou ainda outras reivindicações. Vamos ler o texto de Joana Maria Pedro e Carla Bezani Pinsky, do livro Novas Histórias das Mulheres, que fala sobre essa questão da Constituição de 1934. Na Constituição de 1934, as feministas viram várias de suas reivindicações concretizadas. Nela foram incorporadas, por exemplo, as sugestões encampadas por Berta Lutz, um membro da comissão que elaborou o anteprojeto constitucional, reunidas numa publicação intitulada 13 Princípios Básicos, Sugestões ao Anteprojeto da Constituição. Nesse texto, Berta fazia eco a uma ideia que ganhava força na época, a instauração do estado de bem-estar social. Enfatizava a transformação da Revolução de 30, a princípio limitado ao campo político, em uma revolução econômica e social. De fato, a nova Constituição agradou aos militantes ao defender a criação de condições para que as mulheres pudessem se integrar nos vários planos da vida nacional. A principal entre elas era a igualdade com os homens perante a lei. Além de votar, as brasileiras casadas com estrangeiros adquiriram o direito de manter sua nacionalidade e transmiti-las aos filhos. Com relação ao trabalho, proibiu a diferença salarial para o mesmo trabalho por motivos de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Determinou para os trabalhadores segurança econômica, direito ao lazer semanal e as férias anuais, além de liberdade de reunião e de associação. Permitiu ainda a participação dos trabalhadores no estabelecimento da legislação trabalhista, das condições de trabalho e assegurou-lhes conquistas de previdência social. Reconheceu a maternidade como fonte de direitos, devendo ser amparada pelo Estado. Propôs que os assuntos referentes à maternidade, infância, lar e trabalho feminino fossem tratados por mulheres habilitadas. É isso, turma. Vamos até aqui. Vamos voltar para o Telegram. Se deu o horário do intervalo, a gente vai dar pausa no intervalo. Voltamos 10h20. Se não deu ainda, vamos conversar um pouco e chegar lá. Eu tenho quase certeza que essa aula eu vou começar a dar antes do intervalo do recreio. Se não, ao acabar, vamos voltar para o Telegram. Vocês me avisem depois que terminarem, que vocês terminaram, para a gente fazer a nossa discussão e também darmos a nossa pequena revisão para a prova da semana que vem. Lembrando, já é semana que vem, gente, então a gente precisa falar sobre a prova. Beleza, turma? Vamos lá para o Telegram.